Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com uma convidada especial, Aline Torres. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, parabéns pelo podcast. A gente já começa com um nome super sugestivo, né? Contrato Social. Pessoal, aqui eu vou fazer uma breve introdução da Aline. A Aline é paulistana de Pirituba, tem 38 anos, gestora pública, ex-secretária de Cultura de São Paulo, já participou de inúmeros eventos nossos, né, Aline? Desde do Dragon Boat Festival até o das canoas, o Ano Novo Chinês, das canoas. E candidata a vereadora pelo MDB. É formada em Relações Públicas, pós-graduada em Gestão de Projetos Culturais pela Universidade de São Paulo, pela USP. E aqui a primeira pergunta, Aline, para você. Quais foram as suas principais motivações para a atuação do setor público? Muito que bem. Nossa, eu comecei a trabalhar no setor público com 19 anos, né? Eu fui estagiária na administração pública. Eu trabalhava na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, quando Lars Grael era secretário. A long time ago, isso aí. A gente tem cara de novinha só, né? Mas a gente está aqui na administração tem um grande tempo. Eu acho que eu fui galgando vários espaços, né? Trabalhei com a Andréa Matarazzo, trabalhei na gestão do Serra, Kassab, prefeito, enfim. A gente conseguiu ter uma vivência muito boa na gestão pública. E agora, no nosso último espaço, na Secretaria de Cultura aqui, no convite do prefeito Ricardo Nunes, que a gente conseguiu fazer o maior programa de descentralização da cultura da história que a cidade de São Paulo já viu, né? E Aline, como é que foi a sua experiência nessa Secretaria de Cultura? Eu sei que você esteve presente em vários lugares da cidade de São Paulo, desde a periferia, desde a Avenida Paulista, desde a Liberdade. Então, como é que foi os seus desafios nessa secretaria? E eu sei que você fez muita entrega, né? Eu acho que assim... Como foi? Foi enlouquecedor. Eu acho que eu vivi 20 anos em 3 anos de gestão, né? Mas a gente conseguiu entregar muita coisa, como você falou. E quando a gente fala da descentralização, foi inverter a lógica do recurso público da cultura, né? Levar mais artistas na porta da casa das pessoas que moram na periferia, dar mais palco para os artistas da periferia. A gente teve a virada cultural do pertencimento, né? Historicamente, nos seus 17 anos, a virada cultural era na região central. Então era o palco da Sé, era um palco do hip hop, o palco da República era o palco do samba, e ali fluía. Mas hoje, se você pegar a sua playlist do seu celular, tem só um segmento de música? Tem vários, né? Tem vários, como todo mundo é isso. Agora a gente é muito múltiplo. Então a gente começou a fazer a descentralização através da virada cultural. A gente dividiu a cidade em 12 macro-regiões, seja na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul e na Zona Oeste. E dentro dessas 12 macro-regiões, a gente tinha arena e 2 palcos em cada arena. Nossa. Então tinha todos os estilos musicais. A gente tinha desde a foché, a música gospel, a teatro, a dança, a intervenções artísticas, de céu, tudo acontecia. Só que a gente levou isso para a periferia. A gente levou para São Miguel Paulista, a gente levou para Brasilândia, para Itaquera, para a cidade de Tiradentes, para Parelheiros. A gente literalmente descentralizou. Então, acho que o grande desafio foi conseguir, de verdade, fazer essa inversão, né? Porque, historicamente, a Secretaria da Cultura, sei lá, no último ano, antes da pandemia, ela tinha, por ano, 300 eventos. Desses 300 eventos, a gente tinha... Ui, vou espirrar. A gente tinha 70%... Caramba, vem, mas não veio. Fica à vontade, Aline. A gente tinha 70% das contratações com cachês a partir de R$60 mil. Ou seja, a gente estava contratando poucos artistas e com cachês muito altos. Agora não. No último ano, 2023, a gente tinha 500 atrações só na virada cultural. Então, todas as nossas 70% dos nossos cachês é de 6 mil, 3 mil a 60 mil reais. A gente começou a colocar o dinheiro na mão das pessoas da periferia. Né? A valorizar os artistas, honrar eles com cachê, fazer com que eles também tivessem a possibilidade. E isso foi através de legislação. Na secretaria a gente criou
a portaria 34. Essa portaria possibilitou que a gente conseguisse contratar esse número gigante de artistas da periferia. Porque o artista da periferia, na sua primeira função, não é ser artista. Ele é entregador, ele é motorista de aplicativo, ele é cabeleireiro, ele tem outras funções. Então, ele não tem empresário, ele não tem nota fiscal, ele não tem tudo que a burocracia da administração pública precisa para ele poder participar. Então, a portaria ela facilitou para a gente conseguir contratar esses artistas. E Aline, como é que você enxergou esses meninos talentosos da periferia, né? Porque assim, você pega a cidade de São Paulo, acho que é 33 subprefeituras, mas 32 subprefeituras, mas também tem essas comunidades. Como é que você fez esse trabalho de trazer esses talentos para a cidade de São Paulo? Fui andando por aí. Eu acho que cada lugar... Começa que quando eu cheguei na secretaria, eu fui conhecer todos os equipamentos, né? Grande parte dos equipamentos da secretaria. As 19 casas de cultura, os centros culturais, algumas bibliotecas. Conhecer um pouquinho de cada território. Isso fez com que a gente conseguisse entender a necessidade de cada lugar, né? Conseguir ter aqui é um pouquinho de filtro do que é bom para lá, o que não é, o que as pessoas querem para lá. Então a gente foi conhecendo, a demanda foi chegando naturalmente, né? A partir do momento que a gente estava lá. Não foi uma gestão de gabinete, de ficar só dentro da secretaria. Quando eu estava na secretaria, eu estava atendendo as pessoas, e quando eu estava na rua, eu estava atendendo as pessoas também. Aline, esse programa Praças da Cultura levou cultura para regiões isoladas. Como você enxerga o impacto desse projeto, não só a médio prazo, mas a longo prazo nas comunidades? O Praças da Cultura, Thomas, ele é um querido, assim. Que ele é justamente, eu costumo dizer, que ele é a construção de equipamentos sem tijolos. A gente leva a programação cultural, a gente leva uma cenografia, a gente leva cadeira de praia, tudo coloridão, tapete, bonito, para lugares onde não tem equipamento nenhum de cultura. Não tem biblioteca, não tem centro cultural, não tem ponto de cultura, não tem casa, não tem nada. A gente leva para o meio do conjunto habitacional, ali para a praça. Legal. Monta a programação lá e as crianças vêm. A população vem. Então, a gente fala que a gente vai montando um equipamento cultural por final de semana em vários lugares da cidade. E ele é um sucesso, porque a gente teve mais de 9.000 atividades no ano passado. Ele está em atividade esse ano. Enfim, e é lindo de ver. Aline, agora, o acesso à cultura. A gente fala que tem um artigo da Constituição Federal, acho que é o 215, que fala de garantir o exercício da cultura às pessoas. Acessibilidade nos palcos e plateias eu sei que é uma prioridade sua. Quais medidas concretas que você tomou para garantir essa inclusão às pessoas? Quando assim que a gente chegou na secretaria, eu fui conversar com a secretária Silvia Greco, que é a secretária da pessoa com a deficiência. E ouvi a demanda, né? Isso. Eu não tenho deficiência nenhuma, então eu preciso ouvir as pessoas que têm deficiência para saber qual é a demanda. A lógica sempre foi a escuta. E aí a gente chegou na conclusão que a gente tinha uma meta, que era fazer acessibilidade nos palcos e nas plateias. Então a gente começou a contratar artistas com deficiência nos palcos comuns. A gente não tinha um palco só para pessoas PCDs. Era palco misturado com todo mundo. A gente começou a contratar produtores. A gente chegou a ter evento que 70% da equipe era PCD. Olha só. E assim, a programação normal. A gente começou a misturar. Então, os próprios produtores PCDs, eles começaram a formar os outros produtores de como lidar. E assim, tem algumas habilidades para você, tem alguns cuidados para se ter, mas o que a gente começou a mostrar ali é impedir o capacitismo, a promover nessas pessoas também a sensação de empoderamento, de conhecimento, de poder trabalhar. E isso também é uma proposta nossa do nosso mandato, agora como candidata a vereadora, de fazer com que, já que a prefeitura conseguiu fazer, né? A gente conseguiu aumentar o número de pessoas PCDs a trabalharem como produtores de eventos e a cantarem nos palcos. A gente está fazendo uma proposta, é um projeto do nosso mandato, para que os eventos privados incluam pessoas PCDs no seu line-up também, na sua equipe técnica também. Porque se a prefeitura conseguiu, todo mundo consegue, né? Que bacana, Aline. E aí seria o quê? Tipo uma capacitação através desses programas para os PCDs também. Exatamente. Interessante. Em relação ao projeto Rede da Hora, né, que eu acho que foi muito divulgado aqui em São Paulo, que também oferece capacitação profissional para os jovens periféricos. Aline, como é que você vê esse papel da economia criativa nessa inclusão social?
Não, perfeito. Começa que o que a gente está fazendo aqui é o mercado da economia criativa, né? Tem imagem, áudio e som num programa só, numa ação só. E é isso, a gente está falando da profissão do futuro, só que o futuro é agora, né? A gente já tem tudo da comunicação, o audiovisual, os cortes estão cada vez mais rápidos, a internet, né? As redes estão cada vez maiores, e o número de jovens que podem trabalhar nesse mercado, o jovem da periferia ele não está incluído dentro disso. Então, o Rede da Hora, eles são estúdios criativos que a gente montou na periferia, de container, né? Que eles são todos grafitados, todos transados, para atrair o jovem. Mas lá dentro, eles têm aulas de imagem, áudio e som. Justamente para eles serem profissionalizados para esse mercado de trabalho, né? E a gente tem professores das áreas, professores renomados, professores da comunidade também. Ou seja, todo mundo misturado. Então, Aline, se você for ver a questão da cultura... da economia, do turismo propriamente dito, estão todos os itens interligados, né? São setores que são interligados e agora a capacitação desses jovens, né? Exatamente. Quando a gente fala que a cultura ela é uma das principais ferramentas de transformação do jovem, a gente está mostrando na prática. Porque ao mesmo tempo que eu coloco, por exemplo, a virada cultural em Parelheiros, que é uma das regiões da cidade onde tem o índice de maior crianças gestantes, a gente leva lá o MEMIA, que é a nossa Escola Municipal de Iniciação Artística, que é contra turno escolar, eu estou impedindo que esse número aumente, porque essas crianças vão estar no equipamento cultural. Quando a gente leva um palco da virada cultural, a gente está dando possibilidade para uma pessoa que não consegue pagar R$800 para ver um Lollapalooza, R$3.000 um Detalma, enfim, para ver o mesmo artista com a mesma qualidade de palco, de LED, de som, estrutura boa, com dignidade. A gente está dando cultura e entretenimento, como você falou, né? A Constituição Federal pede isso. A gente está cumprindo. Mas, ao mesmo tempo, eu estou usando a cultura e a economia criativa para fazer formação, mercado de trabalho para a juventude da periferia. E, Aline, dessas periferias, como é que você escolhe as regiões assim que você faz os shows, assim, que dá mais destaque ou dá mais, por exemplo, tem mais gente naquela região? Menina, é uma briga. São Paulo é muito grande geograficamente. Mas o que a gente faz? A gente tenta atender sempre, a gente vai dividindo. Se eu faço a virada cultural em X pedaço da Brasilândia, o dia da favela eu vou fazer em outro pedaço da Brasilândia. A gente vai tentando atender todo mundo. Se eu fiz praças da cultura nesses 3 bairros, no outro mês eu vou atender os outros bairros. A gente tenta, né? Mas São Paulo é muito grande. Por isso que é importante a gente ter um orçamento significativo para a cultura. Por isso que é importante a gente ter vereadores que tenham um olhar de política pública para a cultura, para conseguir direcionar. E também, eu costumo dizer, a política pública ela trabalha por demanda, né? A gente tem uma burocracia tamanha que a gente precisa ser muito demandado, que as pessoas venham falar também. A gente tem audiências públicas para isso, né? Muito interessante, Aline. O programa Jovem Monitor Cultural oferece uma oportunidade única para jovens vulneráveis. Aline, quais são os principais resultados desse programa até o momento em São Paulo? Jovem Monitor Cultural é um programa que ele já existia quando a gente chegou na gestão. Eu conheço ele de antes, né? Que eu trabalhei na cultura na gestão de outro secretário, eu fui diretora do CCJ, mas ele é sensacional. Porque o Jovem Monitor Cultural ele faz credenciamentos, abre um chamamento para jovens que moram em bairros com grande índice de vulnerabilidade, para eles trabalharem na gestão pública, né? Na cultura. Mas eles aprendem trabalhando. Então, eles trabalham, eles estagiam, né, como se fossem trainees da cultura, nos nossos equipamentos de cultura, no administrativo da secretaria. Eles têm oportunidade de formação. Só que a gente fez uma remodelagem no programa, né, na minha gestão. A gente colocou que esses jovens eles tivessem condição de sair do programa com capacidade para trabalhar num museu, Legal. capacidade para trabalhar no SESC, como se eles para eles saírem lá treinados como produtores de gestão de cultura mesmo. Então a gente começou a colocar eles para fazer curso de inglês, porque o jovem da periferia não tem acessibilidade para conseguir fazer curso de inglês. É um grande diferencial. Não é todo mundo que chegou lá. Então, a gente colocou curso de inglês, a gente colocou material, a gente colocou eles para fazerem curso no TCM, em parceria com o nosso presidente Eduardo Tuma, que selou um acordo para que todos os jovens do programa Jovem Monitor pudessem fazer uma formação, e eles vão lá no TCM, na Escola de Contas do município, naquela casa lá toda engessada, um bando de jovem. É sensacional para aprender legislação, gestão pública. É um outro mundo. E é a oportunidade que é para
poucos. Então, esses jovens, eles estão conseguindo absorver e aproveitar essa oportunidade que está sendo dada. E eu tenho certeza de que há alguns anos a gente vai colher esses frutos aí, trabalhando por aí. Bacana, hein, Aline? Sobre a ampliação das escolas na formação artística, né, para a periferia, a gente sabe que já é uma grande conquista. Qual que é a importância dessas escolas na formação artística de crianças nessas regiões da periferia, Aline? É sensacional, como as EMIAs, por exemplo, né? EMIAs, que é as EMIAs que a gente fala. Exato. A EMIA, a gente é uma escola que é Escola Municipal de Iniciação Artística. A EMIA são para crianças, elas entram lá com 7 anos, saem de lá com 14 anos, elas passam por uma trilha de formação artística cultural. E dessa trilha, elas saem de lá cantoras, artistas. A gente tem a Maria Gadu, que foi uma aluna da EMIA, a nossa madrinha hoje. Mas tem vários artistas conhecidos na cidade que vieram da EMIA. Só que a EMIA existe há 40 anos em uma só região. Ela está ali na Conceição, na Zona Sul de São Paulo, num parque incrível. Você imaginar, tem lá desde berimbau a piano. Tem todos os tipos de instrumento. Os professores são músicos, arte-educadores, equipe. A gente tem um plano pedagógico, educacional, cultural e artístico para essas crianças. É uma escola de cultura que só tem em São Paulo, a única do Brasil. Só que 70% dos alunos ali da EMIA da Conceição, eles são alunos de escolas particulares. Então a gente não estava atendendo, como o prefeito Ricardo Nunes diz, quem mais precisa primeiro. Então a gente começou a fazer a expansão das EMIAs. Hoje a gente tem EMIA na Brasilândia, a gente tem EMIA na Chácara do Jockey, no Butantã, a gente tem EMIA na Chácara das Flores, no Itaim Paulista, a gente acabou de inaugurar uma EMIA em Parelheiros e tem uma EMIA em Perus. Ou seja, a gente conseguiu dar mais oportunidade para as crianças. E ela é sensacional, um dos melhores programas que a gente tem. O prefeito ama as EMIAs. Aline, a gente tem aqui um bloco especial e a gente queria uma indicação sua de 2 livros para os nossos telespectadores. A gente tem aqui telespectadores que são da área do direito, que são também empresários. Então eu vou pedir aqui para nossa produção soltar a vinheta e no segundo bloco você fala desses dois livros. Tá bom. Solta a vinheta, produção. Retornando ao programa Contrato Social Podcast, hoje com a Aline Torres. Aline, tudo bem? Tudo ótimo. Então, 2 livros que você poderia indicar aos nossos telespectadores. A pessoa que está em campanha, não está lendo nem bula de remédio. Mas eu vou falar aqui 2 livros. Um que eu li já 2 vezes e gosto muito, faz muito tempo que eu não releio ele. E um que está do lado da minha cama, que eu nunca mais consegui voltar a ler. Um é Histórias do Meu Pai, que é o primeiro livro do Barack Obama, que ele escreveu antes de sonhar em ser presidente dos Estados Unidos. E aí tem agora uma releitura, então ele fez um prefácio novo, tal, contando até um pouco desse olhar dele, né, depois de passar pela presidência e tudo mais dos Estados Unidos. Mas é um livro que eu gosto muito, porque ele tem uma relação que é muito interessante, assim, para mim, me vejo muito, que é meio que ocupar 2 mundos e não ocupar nenhum. Ele sempre teve nessa dicotomia, porque ele é filho de um homem africano e de uma mulher branca do sul dos Estados Unidos. Sim. Então é bem complexo e eu gosto bastante. Pretendo terminar de ler ele ainda esse ano. E o outro é Amada, da Toni Morrison. Toni Morrison é uma escritora que infelizmente faleceu, tem uns 2 anos, acho. Uma mulher negra também, incrível. E Amada é uma história, é um romance. Mas é um romance tão triste, eu amo esse livro, que eu indico para todo mundo, ele é leve. Ótimo, Aline. Agora o tema, Aline, é tecnologia, emprego e cultura. Tá. Na sua opinião, você acha que o aumento das inteligências artificiais hoje podem ser uma ferramenta facilitadora do acesso à cultura? Olha, eu acho que a gente está nessa fase de né, de tecnologia avançadíssima, que ela ainda não está para todo mundo, não é para todo mundo. A gente tem aí famílias na nossa São Paulo. São Paulo é um Brasil, né? Tem vários tipos de São Paulo aqui na nossa cidade. Que é uma família que tem um celular com pouca internet para a família toda. E aí a gente vê essa tecnologia gigante, que ela pode ser usada para fins positivos, mas acho que a gente ainda precisa cuidar um pouco de outras coisas, né? Mas não deixar de avançar por conta disso também.
Aline, na sua experiência e no que você já realizou na cidade de São Paulo, você acha que a periferia está pronta para os chamados empregos do futuro? E você, como gestora pública, o que acha que poderia ser feito, inclusive, para aprimorar esse cenário? Empregos do futuro, né? Igual a gente estava falando daqui do estúdio que a gente está e do que a gente está fazendo, né? O futuro é hoje. A gente já está com uma tecnologia muito avançada. Tá vendo? A eleição esse ano está sendo pautada por isso aqui. Pelo que as pessoas estão assistindo pelo celular. Verdade. Não é mais o que a gente vê no intervalo do jornal, da novela, enfim, não é mais a TV. Hoje não é mais a TV que dita as regras. Antes você tinha uma novela das 8, aí você via nas lojinhas dos bairros, estavam vendendo a roupa da protagonista da novela das 8. Hoje não. Hoje a gente tem vários tipos de moda na rua, né, vendendo. Por quê? Porque são vários influencers e vários artistas diferentes. Ou seja, isso já é o futuro acontecendo hoje. Por isso que a gente investe muito na formação da juventude da periferia na economia criativa, né, para esse mercado do futuro. A gente tem um índice, por exemplo, que o nosso audiovisual ele tem grande problema para ser vendido fora do país por conta do nível técnico de som que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente precisa qualificar cada vez mais a nossa juventude, os nossos profissionais, nossos estudantes, para conseguir mostrar uma São Paulo gigante, né, como a gente de fato é. Ou seja, o futuro é agora. Muito bem. Aline, sobre as festas juninas que você fez também no Mercadão, que deu uma grande repercussão na região central, como é que você acha que tem que revitalizar o centro através da cultura? Aproveitar e mandar um beijo pro Aldo, né, gestor do Mercadão, super parceiro, que a gente fez. É isso. O prefeito também tá nesse processo, em conjunto com o governador Tarcísio, de fazer a revitalização do centro. Então, fazer programação cultural no centro, não só no Vale do Anhangabaú, em grandes eventos, que hoje já é um palco do centro, né? Sim. Vários eventos privados estão acontecendo ali também, mas de ocupar a região central de diversas maneiras. E a gente acabou colocando não só a festa junina, mas colocando programação no Mercadão ali em alguns finais de semana, na nossa programação do circuito, porque ali é o lugar da cidade onde tem muito turista. Então é um palco especialíssimo para os nossos artistas da cidade, né? Que a pessoa tá ali comendo um negócio de um pastel, comprando uma fruta, show. Maravilhoso, verdade, né? Verdade. Isso é São Paulo, tem vários barzinhos e adegas ali. Então é uma parceria que deu muito certo. Aline, Lei Portaria 60+. O projeto de Lei Portaria 60+, visa a inclusão de artistas idosos na programação cultural da cidade. Como você acredita que isso contribui para uma sociedade mais justa e mais inclusiva? A Portaria 60+, é um dos nossos projetos aqui na nossa campanha, né, para a vereança de São Paulo, que é justamente incluir os artistas da melhor idade na nossa programação. A gente acabou de falar que a galera tá onde? Tá aqui. A minha mãe, ela tem um pouco mais de dificuldade do que eu de conseguir fazer tudo que eu faço no celular. Então, eu imagino que os outros artistas... A gente teve essa demanda, né? Para contratar artistas 60+, e tivemos algumas dificuldades. Então, essa portaria, ela vai abrir um credenciamento facilitador de documentação num formato bem mais simplificado para a gente conseguir atrair os artistas 60+ da cidade e colocar eles nos palcos para tocar, né? A gente tem um monte... Até porque a vida hoje... Antigamente, né, assim, sei lá, 70 anos atrás, a pessoa com 40, 50 anos já se achava velha. Hoje, não. Uma pessoa com 60 anos, ela tá na melhor fase da vida, tá saudável, tá bem. Então, a gente precisa valorizar isso, né, e reorganizar, readaptar como tá o tempo. Só que são pessoas que não viveram com isso daqui na mão. Hoje, a chupeta dos seus filhos é o celular. Mudou, né? Isso, mudou o mundo, a geração é outra. Mas a gente precisa ter um olhar e valorizar as pessoas que fizeram a base pra gente estar aqui hoje, né? Aline, a gente tem aí na sociedade brasileira, você tem um exemplo da ministra Margarete Menezes, tem você aqui pela cultura na cidade de São Paulo. O que você poderia falar para os nossos telespectadores para incentivar as mulheres para ocupar esses espaços importantes, inclusive na área da cultura? Você tem alguma coisa para dizer para os nossos telespectadores? Não, acho que a gente está numa fase, você deu 2 exemplos. A gente tem uma ministra, a gente tem algumas ministras, tem algumas, na gestão do prefeito Ricardo Nunes, a gente teve e tem ainda secretárias, né, no comando, a própria Elza, comandante da GCM, da Guarda Municipal. As mulheres, elas têm e podem ocupar qualquer espaço. A gente está passando por um processo geracional também, né, porque antes não eram, as mulheres não votavam até pouco tempo, aí as mulheres começaram a votar, aí as mulheres depois começaram
começaram a participar da política, aí as mulheres começaram a se candidatar, começaram a ser eleitas. A gente ainda está no começo desse processo, mas ele precisa ser avançado. Por isso é importante. Mas eu não quero ser candidata, eu não tenho essa coragem, essa condição. Mas você pode ser a coordenadora de uma campanha, você pode ser chefe de gabinete, você pode ser o executivo, você pode estar no diretório de um partido. A gente precisa ocupar os espaços. Eu tenho certeza, como eu, todas as mulheres conseguem fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Vocês não conseguem, não. Homem não. Tá aí a Ana para provar. É verdade. Aline, sobre o futuro, quais são suas principais propostas para a juventude e para as mulheres, caso seja eleita vereadora aqui em São Paulo? Bem, a gente tem aí uma expectativa muito grande de ter uma cadeira na Câmara de São Paulo, e a gente está falando muito que é para ter essa oxigenação, essa renovação do quadro da Câmara que a gente tem. E a gente vai estar lá, Tomás, lutando para fortalecer a juventude da periferia, através da cultura, através da educação e através do esporte. A gente falou aqui algumas coisas que eu consegui fazer na minha gestão como secretária de Cultura, mas que tinha um tríplice, né? Tinha educação, tinha empreendedorismo, tinha cultura, tinha esporte. É isso. A gente vai fortalecer, porque a juventude da periferia, ela precisa de oportunidade. E quando tem, ela abraça com as 10. E a gente vai ser um elo para essa oportunidade chegar nas mãos deles. Aline, já estamos chegando já no fim do nosso programa, do nosso contrato social. Mas antes de chegar no fim, eu queria que você colocasse as suas considerações finais e o que você achou do nosso programa. Não, primeiro quero agradecer mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de vir aqui falar com o seu público, de participar do Contrato Social. Eu adorei o nome Contrato Social, é um nome ótimo, o podcast Sim. É a sua cara, por sinal. E é isso, gente. Falar para quem não me conhece, me acompanhar na rede social, Aline Torres SP. A gente fala bastante lá, todos os dias, por sinal. A gente tem rodado muito a cidade. Por sinal, foi o treinamento, né? Durante esses 3 anos e meio, enquanto eu estava na secretaria, a gente rodou muito a cidade de São Paulo, acompanhando ali o prefeito Ricardo Nunes para conseguir fazer política pública para quem mais precisa. E a gente tem certeza que pode ser e vai ser muito bom para a cidade vocês terem uma vereadora lá como eu para chamar de sua. Vamos embora. Pessoal, quero aqui agradecer a participação de vocês até esse presente momento. Agradecer a nossa convidada especial, Aline Torres, que deu uma aula de cultura, de esporte, de educação e fez muito aqui pela cidade de São Paulo. Obrigada. Aline, muito obrigado por estar aqui conosco. E mais uma vez, pessoal, siga as nossas redes sociais, Contrato Social, e até a próxima.